Oposição, vereador Aldacir Olibone. 283 a emenda. Sou do nosso presidente em exercício, o vereador Giovanni Bill, colegas vereadores, vereadoras. Saúdo aqui a comunidade de São Judas, São Pedro, sejam bem-vindos à Casa do Povo. A emenda 283, vereadora Nádia, Vossa Excelência que esteve aqui há pouco com uma voz mansa, demonstrando que a direita é que dialoga com a população que está em uma situação mais vulnerável, que privatiza o DEMAI, privatiza a Carris. A senhora que falou com uma voz mansa, na vida real é o contrário. Porque quem mais precariza a vida do cidadão são os projetos que vossas excelências da direita acabam aprovando. Essa é a dura realidade. Aqui, nós percebemos que no plano diretor está prevalecendo com maior, mas um enorme índice de aceitabilidade da direita e do governo, quem? Os cidadãos e cidadãs que têm ou que estão no ramo imobiliário. Esta é a grande verdade. E aí acabam precarizando o que? A vida do cidadão que não tem um posto de saúde, não tem uma creche, não tem um transporte decente, não tem um serviço público como fornecimento de água, que na privação do DEMAI poderá faltar água em muitas regiões da cidade, como está faltando no verão. E a emenda 283 trata de duas questões que são fundamentais. A questão do IARIMA, que é a licença ambiental, e o estudo de impacto da vizinhança, que é outra coisa, que é a qualidade de vida do cidadão que deverá ter quando na execução do empreendimento. Deve ter as duas licenças, a licença ambiental e o estudo de impacto da vizinhança, porque muitos empreendimentos, além de não ter essa previsão que eu acabo de falar aqui, uma infraestrutura adequada para poder ter um transporte público decente, esse empreendimento que lá foi localizado, construído, ele não leva os serviços públicos de acordo com o número de moradores naquele empreendimento. O transporte público, posto de saúde sobrecarregado, a falta de creche, a falta de infraestrutura, o plano diretor não está garantindo para que esses empreendimentos levem lá naquela região a qualidade de vida, como já está acontecendo em diversos bairros da cidade. E é por isso que nós percebemos que o governo, ao apresentar o plano diretor, nesse caso, uma emenda da Juliana, ele exige que o estudo do impacto da vizinhança permaneça e não seja excluído do plano diretor, porque é ele que vai discutir a qualidade de vida, inclusive no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, ela exige que exista o estudo de viabilidade, estudo de impacto da vizinhança. Portanto, está aqui mais uma inconstitucionalidade desse plano diretor. Para nós não é surpresa se após votarmos o plano diretor, a qual o PT, o PCdoB e o PSOL votará contra, possivelmente, ele tem argumentos o suficiente para ser judicializado. Ele tem argumentos suficientes para demonstrar que, embora houve um debate, o debate não foi não só produtivo, ele foi inviabilizado porque as emendas apresentadas que falam da regulamentação, da legitimidade, da constitucionalidade, elas não foram aceitas, e não foi por falta de aviso. As emendas que nós apresentamos, ela repõe o debate para que este objetivo do governo não seja efetivado quando há uma inconstitucionalidade. E aqui há, nessa emenda, uma inconstitucionalidade quando a oposição chama a atenção para poder corrigi-la. E, por isso, nós defendemos a emenda 283.
É nesse sentido que nós viemos alertando desde o início da discussão. Da mesma forma, quando projetos que envolvem as comunidades, como é o caso específico aqui, que nós vamos discutir depois da emenda 312, onde duas comunidades podem, eu estou dizendo, se o governo não aceitar a emenda, ter um prejuízo enorme, pessoas que ali convivem 40, 50, 60, 80 anos, pode, a curto prazo, numa atualização do plano diretor, poder ter que se retirar, sem nenhuma garantia do governo de um programa habitacional que contemple as famílias que, por sua vez, então, estão em áreas vulneráveis, mas que precisam, essencialmente, da regulamentação e do direito, aquilo que nós falamos, da saúde, educação, moradia, transporte, é assim importante. Portanto, defendemos como nunca a emenda 283. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aldacir Oliboni. E não havendo vereador Alexandre Bublitz. Vereador Giovanni Culau, pelo PCdoB. Boa noite, presidente Giovanni Bill. Eu te confesso, vereadora comandante Nádia, que eu acho que a senhora não leu a versão atual de proposta do plano diretor. Nós não estamos falando do mesmo plano. Se essa proposição, vereadora Juliana, encaminhada pelo prefeito Melo, tivesse preocupação com as comunidades da nossa cidade, nós não teríamos, na proposta enviada pelo prefeito Melo, a suspensão da gravação das regiões da cidade destinadas à construção de moradia popular. Então, a senhora não leu o texto. Sobre as questões ambientais, aqui, ao discutir a emenda 283, a senhora, mais uma vez, demonstra que não compreendeu absolutamente nada sobre as questões ambientais e climáticas que tenta, no discurso, trazer aqui para a tribuna da Câmara. Mas eu quero colaborar com a senhora. A Prefeitura de Porto Alegre está dispensando a exigência de estudo de impacto ambiental e também dos relatórios ambientais, praticamente na integralidade na proposta de plano, com exceção, vereador Sequim, naquilo que está previsto na legislação nacional. Mas, evidentemente, a legislação nacional trata de questões de impacto muito superiores daquilo que é possível dimensionar na dimensão da cidade. E, por isso, nós consideramos um erro que não haja a exigência de estudo de impacto ambiental para liberação de empreendimentos de grande porte na nossa cidade. Agora, vejam bem, se esse já é um erro inicial, aqui nós temos um segundo erro. Porque a vereadora Juliana, que está de parabéns pela proposição dessa emenda, a Prefeitura, num primeiro momento, anuncia como mecanismo de substituição dos estudos de impacto ambiental a adoção do estudo de impacto de vizinhança. Acontece, vereadores e vereadoras, que esses estudos eles têm características distintas. Estudo de impacto ambiental, vereador Alexandre, como o próprio nome já anuncia, busca mensurar os impactos da urbanização e de empreendimentos no ambiente natural, na flora, na fauna. Já o estudo de impacto de vizinhança diz respeito a examinar os impactos da urbanização na infraestrutura urbana, se a rede de esgoto e a rede de drenagem estão dando conta ou não. Busca examinar, vereador Vitorino, se a urbanização e os empreendimentos vão impactar de que forma a mobilidade urbana,
ou seja, se o trânsito vai piorar ou não. Busque examinar se os empreendimentos vão afetar a iluminação ou a ventilação dos vizinhos e das vizinhas. Aquilo que é muito importante para as nossas comunidades, examinar se os empreendimentos vão sobrecarregar os postos de saúde, as escolas, se tem vaga na creche, se não tem. Por isso que a gente não pode entender, vereadores e vereadoras, estudo de impacto de vizinhança e estudos de impacto ambientais como um substituindo o outro. Eles não se substituem, eles têm objetivos distintos. Eles cumprem funções diferentes uns dos outros. E é por isso que na operação urbana consorciada, que nós precisamos lutar para defender as nossas comunidades, como é o caso da comunidade aqui da Vila São Judas, Tadeu que está presente. Além de defender as nossas comunidades, nós precisamos preservar a ideia de que, além do exame de impacto ambiental, é necessário preservar o exame do impacto de vizinhança. É isso que, de forma muito qualificada, a vereadora Juliana está propondo com a emenda de número 283, que o PCdoB encaminha assim. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Giovanni Culau. Próximo inscrito pelo PL, vereador Gessé Sangalli. Bom, boa tarde a todos. Eu me sinto na obrigação de vir aqui falar dessa emenda, que altera o 156 do projeto de lei em discussão, a nossa emenda 283 aqui, porque eu quero tranquilizar vocês. É inimaginável, é completamente fora da realidade o que estão fazendo com vocês, da Vila São Judas Tadeu. Por quê? Porque estão dando a entender que existe aqui dentro da Câmara de Vereadores alguma intenção em, através da especulação imobiliária, retirar a casa de vocês. Isso é mentira. Estão usando da boa-fé de vocês, porque em nenhum dos artigos do plano diretor fala que aquilo que estão falando para vocês é verdade. E eu tenho certeza, nem o vereador Jonas Freitas, nem o Carlos Calotenuto, infelizmente, essas 3 pessoas que vaiaram aí, provavelmente estão mancomunadas com algum político de esquerda aqui, tentando usar vocês de maneira seletiva para usar a boa-fé de vocês, porque não querem porque vocês não querem perder as casas de vocês. Eu pergunto uma coisa para vocês, e eu não estou aqui ofendendo vocês, eu estou tranquilizando. O que vocês querem chegar em casa hoje de noite sabendo? Que vocês não vão perder a casa de vocês. Ninguém aqui tem intenção de tirar a casa de vocês. E a emenda... E a emenda 312, que não é o que está em discussão agora, é a emenda 283, mas a emenda 312 em nenhuma vírgula fala que, se ela for aprovada, a casa de vocês não vai ser removida. Porque nem mesmo com ou sem a emenda vai ser removida. E tem uma resposta muito simples para isso. Já não foi iniciado o processo de reurb por parte do Estado na casa de vocês? Foi, já está pronto. Inclusive conquistado pelo vereador José Freitas em apoio do deputado estadual lá do Podemos, se não me engano. Se já foi iniciado o processo, vocês já têm o direito adquirido. Estão usando a boa-fé de vocês para fazer vocês virem aqui numa posição eleitoreira, para fazer dar a entender que todo mundo aqui é mal e que quer o mal de vocês. Quem aqui me diz, levanta o braço aqui, mostra, me aponta. Quem aqui quer o mal de vocês? Levanta, ele, o Pedro, o João. Quem quer o mal de vocês? Ninguém. Então assim, vocês podem continuar sendo enganados ou ler o texto das emendas. Vocês podem continuar sendo enganados ou ler os textos. Todos os vereadores que vocês falaram, e eu tenho certeza que todos recepcionaram vocês, falaram para as pessoas que estão dispostas a ouvir
que em nenhum momento as emendas, nem essa 283, nem a que vocês estão com a plaquinha 312, vai impedir o que vocês querem que seja impedido. Sabe por quê? Porque não vai acontecer, porque o REURB já foi instalado. Então, assim, ó, vocês podem acreditar na mentira. E tudo certo, faz parte da vida. Tem gente que vota no Lula, inclusive. A questão é que vocês estão sendo usados. E eu estou sendo aqui, inclusive, vaiado por alguns de vocês. Eu poderia ir para casa somente votar, porque eu sei como eu vou votar, porque eu não tenho problema em votar o que é bom para a cidade. Mas, além disso, vocês não vão ser afetados independente da emenda. Então, vocês podem não acreditar em mim. Leiam o texto, peçam para um arquiteto ou um advogado amigo de vocês, não precisa confiar em mim. Só que pensem bem se vocês não estão sendo usados. Se vocês estiverem sendo usados, eu pediria para vocês, pelo menos, apontarem para as pessoas que estão usando vocês e dizer, vocês me enganaram. Porque ninguém de nós aqui quer tirar ninguém de casa. O Podemos, através do próprio José Freitas, já iniciou um projeto de REURB. Então, se já tem projeto de REURB, é impossível retirar você de lá. Nem que nós quiséssemos, isso aconteceria. Então, vocês decidam se querem continuar acreditando em quem está tentando enganar vocês ou se nos demais vereadores. Porque ninguém aqui da Câmara de Vereadores quer prejudicar vocês. Não tem um vereador aqui que saiu de casa hoje pensando, eu irei prejudicar a Vila São Judas Tadeu. Mas a esquerda, de maneira ardilosa, está usando vocês de maneira eleitoreira para dar a entender que todos nós somos contra vocês. Ninguém é contra vocês. Eu recebi, inclusive, uma comissão de moradores. Eu não sei se as pessoas estão aqui agora ou não. A própria comissão de moradores falou, não, nós também não entendemos qual é que é o artigo aqui que vai ser alterado, que vai nos retirar de casa, mas nós estávamos com medo. Então, saibam, vocês estão sendo usados e enganados pela esquerda de Porto Alegre. Feito o encaminhamento do vereador Gessé Sangalli, do PL. Vereador Gilson. Próxima inscrita, vereadora Juliana de Souza, encaminha pelo PT. Vossa Excelência tem 5 minutos da tribuna, vereadora. Eu quero, primeiramente, presidente, pedir respeitosamente ao vereador Gessé que respeite uma comunidade que luta há mais de 60 anos para permanecer no seu território. Aqui, ninguém é burro. Aqui, ninguém é massa de manobra. Aqui, ninguém esqueceu como construiu cada passo e cada direito que tem hoje lá na Vila São Judas. Aqui, nada veio de graça. Aqui, tudo foi fruto de muita luta. E muitas vezes já disseram, não é bem assim como vocês estão pensando. Mas o saneamento, a infraestrutura urbana, os equipamentos públicos, o acesso à água, tudo é fruto de muita luta. Então, respeite, vereador Gessé, que aqui está uma comunidade que é forjada em gerações e gerações que lutam, não apenas pelo seu direito à moradia, mas pelo seu direito a serviços públicos básicos. Agora, eu queria explicar que esta emenda aqui, ela versa sobre a operação urbana consorciada, um dos dispositivos que é apresentado no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo, que é um plano local. E o que está se propondo no plano diretor, apresentado pela prefeitura, é que haja a dispensa de apresentação de estudo de impacto de vizinhança para operação urbana consorciada. Sim, como é o caso
da operação urbana consorciada do dilúvio. E o que nós estamos propondo é que não haja dispensa de estudo de impacto de vizinhança, porque além do que o vereador Giovanni Culau já disse aqui, que não pode ser substituído o EIV pelo EIA-RIMA, porque eles têm objetivos diferentes, mas também porque é o EIV que assegura que haja o controle social, a participação das comunidades sobre as decisões referentes a grandes empreendimentos e grandes intervenções urbanísticas, como são o caso de operações urbanas consorciadas. Esta dispensa de EIV em operações urbanas consorciadas fragiliza a capacidade do poder público e da sociedade avaliar os impactos reais desses projetos. E os impactos desses empreendimentos na mobilidade, na infraestrutura, no uso do solo e da qualidade de vida é sentido por todas as comunidades. Eu quero falar aqui que esses dias estava caminhando perto da rua da minha escola, na Bom Jesus, e uma mãe falou assim: Ju, nós estamos preocupados porque aqui a gente está dormindo com tiro e acordando com um plano diretor que ameaça a nossa condição de qualidade de vida. Porque lá, o cerco da especulação imobiliária já está aumentando o custo do mercadinho. E isso é ou não é verdade? Está expulsando as pessoas do território de várias formas. E é por isso que essa população tem que participar do processo de decisão sobre uma operação urbana consorciada. E é isso que o EIV exige. Lá na Lei de Uso e Ocupação do Solo, há uma flexibilização normativa, inclusive, que aumenta para 60 mil metros quadrados o tamanho dos empreendimentos, das edificações em gerais, necessários para ter estudo de impacto de vizinhança. Hoje é 30 mil. Não podemos fragilizar o controle social. Hoje, a operação urbana consorciada do dilúvio abrange 117 comunidades, 150 mil habitantes que precisam participar das decisões sobre esta operação que vai gerar impactos na sua vida todos os dias. E é isso que a gente está pedindo com essa emenda: deixem o povo participar das decisões. Eu sei que é difícil, vocês até fizeram uma audiência pública no dia 28 de janeiro, de manhã e de tarde, lá na Três Figueiras, quando quem vai ser atingido mora na beira da Ipiranga. Estava trabalhando o dia inteiro. Mas vamos deixar o povo participar, ter controle social e garantir qualidade de vida para quem hoje vive nesses territórios. Feito o encaminhamento, vereadora Juliana de Souza. Só uma correção, presidente. Quando eu mencionei o vereador José Freitas, o vereador Carlos, o vereador Tove, eu falei Podemos, eu quis dizer republicanos. Então, só para corrigir isso, porque realmente quem instaurou o REURB foi o Partido Republicanos. Então, só para fazer essa correção. Podemos corrigir essa... Podemos, juntos podemos corrigir, então, a informação que é republicanos. Não havendo... Não, vereador José Freitas, inscrito pelo Republicanos, Vossa Excelência tem 5 minutos da tribuna. Boa noite a todos. Olha, eu fiquei me retorcendo ali na cadeira, porque eu tenho propriedade para falar, vereadora. Deputado federal Carlos Gomes, muitos que estão aqui fizeram a correria comigo. E eu já disse para vocês semana passada, vocês estão aqui perdendo tempo. Vocês estão aqui perdendo tempo. Aonde vocês estão, ninguém tira vocês. O REURB está pronto pelo Estado. Aonde vocês estão é de vocês, é do Estado. Não tem Inclusive a senhora foi comigo na secretaria, a senhora mesmo. A senhora está aí, inflamando esse povo aí.
estava prontinho o projeto, pronto. O dinheiro já separado pelo Estado. E a senhora sabe disso. O governo Leite queria a São Judas como modelo para o Estado. Modelo para o Estado. Maquete pronta e tudo. Faltou só vocês aceitarem. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Perdendo tempo. Era para estar olhando a novela das 8. Estão aqui perdendo tempo. O projeto está pronto já. Só falta... sabe o que faltou? Abaixo assinado vocês, para o aceite de vocês. Está esperando. É só ir lá na Secretaria do Estado. Só falta o abaixo assinado. Muitos de vocês não querem. Muitos de vocês não aceitaram. Não, porque o meu terreno é 20 metros e a casa vai ser desse tamanho, eu não quero. Então está na mão de vocês. Aonde vocês estão é de vocês. O terreno que vocês estão é do Estado. Não tem nada a ver com o município. Vocês estão perdendo tempo aqui. Vereadora Cláudia Araújo encaminha pelo PSD. Presidente Giovanni Bill, colegas vereadores e vereadoras. Eu também fui obrigada a subir aqui para falar, porque eu também conheço muito bem a comunidade da São Judas. Acho que a Jane tem que se acalmar um pouquinho, porque vai fazer bem para a saúde. Quem conhece a vereadora Cláudia Araújo sabe que eu não enrolo ninguém. E eu conheço essa comunidade há muito tempo, vereador Gessé. E como disse aqui o vereador José Freitas, essa propriedade, essa área, ela não é uma área de risco. As pessoas não vão ser retiradas de lá. Tem um REURB instalado lá. Falei hoje com a secretária Simone, porque quem é responsável por fazer o REURB é o município. O Estado determina e o município cumpre. Vai ser feito o REURB de vocês. Vocês não serão retirados de lá. Então, eu quero pedir para vocês que vocês não se iludam com a oposição. Não se iludam. Não sejam, como disse a própria vereadora Juliana, massa de manobra. Porque ninguém vai tirar o povo da São Judas. Vocês podem receber, com esta operação consorciada, melhorias para a área. E eu analisei muito bem o que está escrito ali. Vão para casa, porque ninguém vai tirar vocês de lá. E nós não vamos permitir que isso aconteça. Muito obrigada. Feito o encaminhamento da vereadora Cláudia Araújo, não havendo mais encaminhamentos, coloco em votação e solicito a abertura do painel para votarmos a emenda de número 283. Solicito o encerramento do painel
Pergunto se algum vereador ou vereadora gostaria de alterar ou registrar seu voto. Não havendo, com 6 votos sim, 20 votos não, está rejeitada a emenda. Presidente, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o som no ambiente seja até 60 decibéis. E nós temos visto aqui que a vereadora do PT, quando sobe à tribuna, está dando 122 decibéis. Nós estamos aqui fazendo a medição, como eu pedi para a mesa diretora. Isso está se tornando aqui insalubre para todos os vereadores. Nós temos vereador idoso, nós temos vereadora grávida, nós temos pessoas que podem escutar, é só baixar o volume, se o senhor puder, para que a gente possa ter mais saúde e normalidade nessa casa. Feito o registro, vereadora. Só gostaria de fazer o registro que o vereador não pode medir tom de voz, isso compete à equipe técnica da casa, mas a mesa diretora solicitou a aquisição de um equipamento que faça essa medição da poluição sonora. Foi encaminhado e deliberado que a direção geral vai fazer a aquisição do equipamento para medir os decibéis, mais uma vez reforçando que o vereador ele não tem que controlar o tom de voz, mas sim a equipe técnica que adequa o som para ficar o som apto para o ambiente. Presidente, se me permite uma parte, eu gostaria apenas de informar as comunidades que vieram aqui, acho que é importante. Vocês vaiaram uma parte. O senhor é presidente? O senhor é presidente? Por favor, vereador presidente? O senhor é presidente? Por favor, o senhor está presidindo? Thiago. O senhor está presidindo? O senhor está presidindo? O senhor está presidindo? Por favor, vereador Thiago, conclua seu a parte, vereador. Limite-se ao seu espaço. Vereador Thiago, eu não estou falando com você. Por favor, conclua seu a parte. Por favor. Eu quero falar com... o senhor agora é sommelier de microfone. Vai falar com um radialista de 30 anos. Vereador, por favor. Eu quero informar as duas comunidades, vocês... Porra, mas que cara chato, velho. É uma parte. Vereador, por favor. O senhor leu o regimento para saber o que é uma parte? Vereador, então, assim, conclua o seu a parte, por favor. Pessoal das comunidades, vocês nos vaiaram, a esquerda tem 12 vereadores, só 6 votaram porque 6 já abandonaram vocês. Parabéns. Feito o registro, vereador. Feito o registro. Vereadora Juliana. Presidente, eu entendo que a vereadora Nádia esteja com tempo livre para contar decibéis, porque, pelo visto, ela não leu o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, o projeto da operação urbana consorciada e, por não fazer o seu trabalho, está com bastante tempo livre. Mas eu quero lhe dizer, vereadora Nádia, que a minha voz é alta, porque a voz de coragem do povo trabalhador dessa cidade Feito o registro, alta vereadora. E é forte mesmo. Feito o registro. Último encaminhamento do microfone de à parte. Por favor, Aldarcírio Liboni. Não, presidente. Não, presidente. Por favor. Primeiro que não há no regimento nenhuma forma de impedir as pessoas falarem, não importa o volume. Isso não tem nenhuma regra que proíbe isso. Segundo, eu gostaria de saber aonde a vereadora Nádia retirou o aparelho chamado decimilímetro para poder fazer a medição. Até porque me parece que é uma fake news o que ela está apresentando aqui. Vereador. Feito o registro, vereador. Vereador Jonas, por favor. Presidente, só deixar um registro que é uma vergonha para Porto Alegre ter uma vereadora que vem aqui reclamar de ouvir os vereadores. Então não se eleja vereadora se não quer ouvir os vereadores. Vai ter que ouvir a noite inteira. Feito o registro, vereador. Vereadora Mariana Alessandro. Presidente, só para esclarecer, os relógios hoje, que são chamados de watch, sei lá o que, eu não sei falar o nome em inglês, eles já têm essa tecnologia para medir os decibéis. Só para o vereador Liboni ficar atualizado. E mais uma questão, só para avisar o pessoal da comunidade que veio até aqui, a emenda 312 não será votada no dia de hoje, ela será votada na próxima sessão. Então, talvez tenham trazido eles aqui
como uma massa de manobra para algo que nem vai Feito o acontecer. registro, vereadora. Passamos nesse momento, então, à emenda 241. Vereadora Juliana de Souza, último encaminhamento do microfone de à parte, depois eu vou estar desligando o microfone de à parte. Por favor, vereadora. Presidente, pelo visto, não é apenas a vereadora Nádia, mas também a vereadora Mariana e a bancada da extrema-direita, que tem tempo livre porque não se apropria do debate do plano diretor para vir aqui contar decibéis e se ocupam do microfone para fazer esse debate, porque debater o futuro da cidade, Feito o isso elas registro, não vereadora. fazem. Feito o registro. Eu gostaria que os vereadores prestassem atenção no presidente nesse momento, porque cabe mais um encaminhamento antes de encerrarmos o horário dessa presente sessão. Emenda 284, eu tenho o professor Vitorino inscrito nessa emenda, o senhor gostaria de encaminhar ou para a próxima sessão? Eu queria convidar vocês, vereadores, que a gente vai falar da emenda 284. Porque, para mim, essa emenda não é uma emenda que tem uma discussão ideológica, partidária, enfim. Eu quero mostrar para vocês, aquilo ali é alguma coisa de 3.000 comentários que eu tirei das minhas redes sociais, o dia que eu protocolei aqui um projeto pedindo que a Umbanda fosse decretada patrimônio imaterial de Porto Alegre. Eu vou ler só o primeiro que está escrito lá. Aquilo ali perpassa a intolerância religiosa. Aquilo ali é discurso de ódio. Leiam o que está escrito ali. E é por isso, ali tem gente desejando a morte de uma pessoa. Ali tem gente chamando fé de Satanás. Eu quero dizer para os meus amigos pastores que estão aqui, isso não é nada contra nenhuma religião. Inclusive os cristãos foram perseguidos 333 anos depois de Cristo. Foram perseguidos. Eu sou contra a perseguição de qualquer religião, qualquer uma. E é por isso que eu respeito a história, eu respeito a dignidade. E esse projeto, embora fosse simbólico, era uma recuperação da história. Então, para mim, essa emenda que a gente vai discutir agora, por que ela é importante? Porque ela reconhece elementos de interesse cultural nos terreiros de religião afro. E conversa muito com esse projeto que eu havia protocolado. Eu não sei qual é a posição dos meus pares, eu nem conversei sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês qual é a opinião minha como vereador e como ser humano. Aquilo ali é uma mostra de um grão de areia no universo do que quem pratica qualquer religião de matriz africana ou brasileira, afro-brasileira, como é a Umbanda, sofre nesse país. E é por isso que eu vou votar favorável a essa emenda e eu reconheço que isso é necessário na nossa cidade. Obrigado a todos. Próxima inscrita para encaminhar, a vereadora Cláudia Araújo. Presidente, vou fazer o encaminhamento daqui mesmo, só para complementar a fala do vereador Vitorino, dizer que o projeto dele, ele vai ter o meu apoio, inclusive quero assinar como coautora no projeto que ele colocou. Acho que Porto Alegre tem que sim ser a capital da Umbanda, nós temos que ter a nossa diversidade respeitada e a nossa religião principalmente. E também dizer que tem um projeto, porque eu tenho certeza que esse projeto, essa emenda do plano diretor, ela não vai passar, mas nós vamos protocolar um projeto de lei para que isso vire realidade. A religião tem que ser, sim, considerada como um patrimônio cultural em respeito à nossa ancestralidade. Feito o registro, vereadora. Vereador Mauro Pinheiro.
Presidente, só para... Acontece que a esquerda aqui, se bem que não dá mais para dizer que tem esquerda aqui na Câmara, né? Porque PT, PSOL, PCdoB vão apoiar os brisolistas, nem candidatos eles têm no Rio Grande do Sul. Então, eles abandonaram a esquerda, agora viraram brisolista. Mas eles estão aqui dizendo que essa emenda não tem nada a ver com o plano diretor da cidade. Nós respeitamos todas as religiões e todos têm direito, mas tem que discutir a religião no local certo. Aqui nós estamos discutindo o plano diretor da cidade e eles vêm aqui porque eles querem empurrar o plano diretor e fazem emendas que não condiz com o que nós estamos discutindo. Então, portanto, nós vamos discutir na hora que tiver o projeto de lei da vereadora Cláudia Araújo. Muito obrigado. Feito o registro do vereador Mauro Pinheiro, declaro encerrada a presente sessão pelo horário regimental e solicito a abertura do painel para que ingressemos na 19ª sessão extraordinária, direto na ordem do dia. Com 24 vereadores presentes, temos quórum, seguiremos encaminhando a emenda 284. Vereador Professor Tove, presente. Última inscrição para encaminhamento da emenda 284, vereadora Juliana de Souza. Colegas vereadores e vereadoras, presidente, a população que nos acompanha aqui nas galerias e também pela TV Câmara, quero apresentar para vocês que o nosso mandato propôs a emenda 284, que reconhece os terreiros de religião de matriz africana como elementos culturais de Porto Alegre, a partir de um trabalho conjunto que nós viemos fazendo na Frente de Defesa dos Povos de Matriz Africana, que é coordenada por mim, pela vereadora Cláudia Araújo, pela vereadora Karen, que conta com o apoio do vereador Marcelo e também agora imagino que vai ingressar o vereador Vitorino. E eu faço questão de registrar isso, porque é possível a gente construir diálogo e sínteses políticas sobre temas fundamentais. E eu considero este um tema fundamental, porque Porto Alegre é um dos maiores territórios afro-religiosos do Brasil. Nós temos mais de 1.200 terreiros mapeados na nossa cidade. E isso demonstra a centralidade histórica,
cultural e comunitária desses espaços na formação de Porto Alegre. Eu quero dizer para vocês que reconhecer os terreiros de religião de matriz africana como elementos de interesse cultural do município assegura a sua valorização, a sua proteção e o respeito à liberdade religiosa, à memória afro-brasileira e à diversidade cultural de Porto Alegre. E isso tudo é muito importante, sobretudo em um contexto histórico de avanço de intolerâncias, como nós vimos aqui expostas pelo vereador Vitorino. Os terreiros, vereadores e vereadoras, são espaços de preservação de saberes, de preservação da identidade e da memória e da cultura afro-porto-alegrense. Nós aqui estamos falando de reconhecer um elemento que constrói a nossa cidade. E nós, quero dialogar especialmente com os meus colegas, vereadores e vereadoras das mais diversas religiões, sempre defendemos nessa tribuna o direito à liberdade religiosa e o combate a toda e qualquer violência e intolerância religiosa. Só que nós precisamos reconhecer que nesse país o racismo religioso é uma realidade. E é exatamente por isso que nós passamos de 2 casos de violência e intolerância religiosa contra terreiros e espaços das religiões de matriz africana em 2020 para 169 em 2025. De 2 para 169. Isso é grave. Isso aponta o crescimento contínuo da violência. E isso é uma das questões que nós podemos enfrentar a partir do reconhecimento no nosso plano diretor do valor destes espaços. Eu não tenho dúvida que há nesta emenda um conteúdo que não é ideológico, vereador Vitorino. Há nesta emenda um conteúdo que, assim como na emenda da vereadora Grazi ontem, sobre os territórios culturais negros de Porto Alegre, uma perspectiva de reconhecer que a nossa cidade é feita por uma diversidade. Assim como ela é feita por uma diversidade étnico-racial, ela é feita por uma diversidade religiosa. E é isso que nós queremos que o nosso plano diretor incorpore, para que os nossos povos se reconheçam nele. Nós estamos propondo esta emenda porque temos a convicção que essa casa pode dar este passo. E eu quero dizer, colegas vereadores e vereadoras, proteger os terreiros é proteger a memória negra, a liberdade religiosa, a nossa ancestralidade e a própria história de Porto Alegre. Eu quero contar com o apoio dos colegas vereadores e vereadoras que também defendem a liberdade religiosa para que a gente possa aprovar a emenda de número 284. Muito obrigada. E não havendo mais inscritos para encaminhar, coloco em votação a emenda 284 e solicito a abertura do painel.
Solicito o encerramento do painel e pergunto se algum vereador ou vereadora gostaria de alterar o seu respectivo voto ou registrar o seu voto. Só mencionar, posso? Só mencionar que se a esquerda tivesse presente, teria aprovado o projeto. Lembrando a todos que precisa ter maioria absoluta para a emenda ser aprovada, teria que ter 18 votos. Com 13 votos sim, 11 votos não e uma abstenção, está rejeitada a emenda. Passamos à próxima emenda, 286. Pergunto se algum vereador se inscreve para encaminhar. Vereador Alexandre Bublitz encaminha pela oposição. População da Vila São Judas Tadeu, como é bom que vocês estão aqui e não estão em casa assistindo novela. Como é importante a participação de vocês aqui nessa discussão. Como é bom poder ver gente de luta que vem de noite, num dia de trabalho, que está cansado, mas que vem aqui na Câmara de Vereadores. Se a gente tivesse mais pessoas assim, eu tenho certeza que o destino desse plano diretor teria sido diferente. Parabéns para vocês que se organizam, parabéns para vocês que lutam. Nós estamos juntos nesse processo. Eu vou contar um pouquinho sobre as emendas que a gente está trabalhando aqui. Para quem tem nos acompanhado, quem tem assistido na TV, quem tem lido nos jornais, a gente tem debatido vários pontos importantes na nossa cidade. Preservação do meio ambiente, a questão da resiliência contra novas enchentes, uma preservação também dos espaços culturais da nossa cidade, uma visão de saúde, de meio ambiente, de educação, tudo isso são pontos fundamentais no processo de discussão. A emenda 286, que a gente está debatendo hoje aqui, ela fala justamente disso. Ela fala sobre a gente reconhecer áreas indígenas como áreas de preservação fundamentais na nossa cidade. E eu quero explicar para vocês por que isso é tão importante. Por que a gente precisa falar das áreas indígenas e entender que a gente precisa preservar esses espaços. Eu sou médico, eu sou pediatra, eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu estive junto com a Força Nacional do SUS, lá na Missão Yanomami. Eu estive lá no meio da Amazônia, quando a gente teve toda aquela crise humanitária, onde a floresta foi destruída pelo garimpo. Que justamente durante o governo do Bolsonaro, desses que estão aqui brigando contra vocês, a gente teve uma das maiores destruições da Amazônia. Neste momento, diversas pessoas morreram. Muitos indígenas estavam com desnutrição infantil. A gente viu a destruição do rio, a gente viu a poluição das águas e a destruição da Amazônia. Isso trouxe consequências gigantescas e diretas para a população. Eu já disse isso aqui algumas vezes. A enchente que a gente teve aqui em Porto Alegre, ela tem uma causa. E a causa dela é sim a destruição da mata amazônica. O garimpo ilegal, toda aquela destruição da mata que a gente viu durante o governo Bolsonaro, levou sim a gente ter aqui uma enchente. Quando a gente fala de política, quando a gente fala em defender os nossos princípios, a gente está falando de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor. A questão da preservação da área indígena tem tudo a ver com o plano diretor, tem tudo a ver com a gente preservar as nossas raízes, os nossos locais. Aqui em Porto Alegre, e eu já quero trazer esse debate para vocês, a gente está tendo uma questão muito importante. Tem uma empresa que está para se colocar aqui do ladinho de Porto Alegre, uma empresa de celulose, que vai vir justamente para trabalhar a madeira, transformar em papel. E bom, isso parece ser uma coisa boa, né? Mas essa única empresa, em um único dia, ela vai trazer mais poluentes para o Guaíba do que a cidade de Porto Alegre inteira produz. Em um único dia, ela vai produzir mais rejeitos, mais dejetos do que toda a cidade de Porto Alegre, em um único dia.
Quando a gente fala de preservação lá da Amazônia, quando a gente fala de preservação dos nossos rios, quando a gente fala contra o garimpo, a gente também tem que olhar aqui para o nosso, a gente tem que olhar para a nossa cidade, a gente tem que olhar para o nosso rio, para o nosso Guaíba. Isso é fundamental, isso é fundamental. E adivinhem, quem está fazendo a resistência hoje ali naquele território? É justamente a comunidade indígena, que vai perder as suas terras caso essa empresa se coloque lá. E para a gente conseguir fazer essa defesa do meio ambiente, para fazer essa defesa da natureza, a gente precisa também pensar e falar sobre a proteção das terras indígenas aqui em Porto Alegre. E não são poucas, não são poucas. A luta dos indígenas é a mesma luta que a nossa. É a luta pela gente preservar a nossa moradia, é por a gente ter uma moradia digna nos nossos bairros, é por a gente ter direito a morar e a existir em paz com a natureza. Isso faz parte do processo. A gente precisa entender que a luta que a gente tem travado aqui na Câmara de Vereadores é uma luta que precisa da participação social. Meu tempo está terminando e, infelizmente, o nosso debate aqui do plano diretor também está. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa luta não termina tão cedo. E a luta, ela precisa de gente mobilizada, assim como vocês estão. Muito obrigado por terem vindo aqui. Não fiquem em casa assistindo novela. Venham para a Câmara. A gente tem muita luta para fazer. Okay, muito obrigado. Encerrar. Pergunto se tem mais algum vereador que se inscreve para encaminhar. Vereador Giovanni Culau, PCdoB. Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Eu subo essa tribuna para discutir, ou na verdade encaminhar a emenda 286, mas eu realmente considero que é importante que a Câmara de Vereadores faça uma reflexão. Não é possível que toda vez que uma comunidade se mobilize para estar aqui na Câmara, ela seja tratada como se fosse massa de manobra. Não é possível, colegas vereadores e vereadoras, e eu estou falando de forma muito respeitosa sobre isso. Ocorre que tem parte da Câmara de Vereadores, não estou falando que são todos e todas, mas que só batem palmas quando nas galerias da Câmara estão os representantes dos empresários, quando estão os representantes dos poderosos da cidade. É muito duro para o nosso povo estar aqui na Câmara. Então, quando o nosso povo está aqui, precisa ser tratado com respeito, quando concorda e quando não concorda com quem está na tribuna. Mas eu tenho convicção que quando se diz dessa tribuna que vocês estão sendo utilizados como massa de manobra, isso tem a intenção de desmobilizar vocês. Porque a maior parte da Câmara gosta de votar os projetos sem que o nosso povo saiba o que está acontecendo aqui dentro. É isso. Então eu quero dizer, vereadora Mariana Lescano, que me dá toda a atenção como sempre, a emenda 312 impacta na São Judas, mas não é só sobre a São Judas. Vereadora Juliana, é sobre a Vila São Pedro, é sobre a Vila Planetário. Nós estamos falando de todas as comunidades impactadas pela área de abrangência. Então, antes de falar besteira na tribuna, precisa se atentar mais e melhor ao plano diretor. Mas o nosso povo sabe, por isso que está aqui, que não é só em Porto Alegre, mas é no mundo inteiro, que adoram fazer o quê? Expulsar o nosso povo mais pobre das áreas centrais. A Restinga surgiu assim, gente. Expulsaram o nosso povo onde geram infraestrutura urbana, qualificação urbana, expulsam o nosso povo. Por isso que o povo está aqui
e parabéns à comunidade da São Judas. Eu nunca pedi voto lá, eu não tenho trabalho nem intenções eleitorais lá, mas eu quero valorizar a mobilização popular e eu não acho justo desmobilizar o nosso povo. E isso não tem nenhuma crítica no que eu estou falando aos vereadores, inclusive da base, que possam ter atuado no território. Então, parabéns a São Judas pela mobilização e que estejam aqui nos outros momentos. E vejam, da mesma forma que, de modo geral, o nosso povo está excluído da prioridade do plano diretor, é por essa mesma razão que as comunidades indígenas também estão sendo negligenciadas. Eu não acredito que a Câmara Municipal não saiba, mas Porto Alegre tem aldeias indígenas, tem comunidades indígenas e tem aquilo que a gente chama de retomadas indígenas no território. Só que essas populações elas foram esquecidas pelo prefeito Melo na hora de planejar o futuro da cidade. E isso não é coincidência, porque no plano de ação climática, os quilombos da nossa cidade, as aldeias indígenas também foram esquecidas e negligenciadas. Então eu quero, vereadora Juliana, parabenizar a senhora também pela emenda de número 286, porque ela faz uma importante correção. Qual é? Reconhecer as áreas de terras indígenas dentro do sistema ecológico, pelo papel de conservação e proteção natural promovida nessas áreas. A emenda da vereadora Juliana também incorpora as terras indígenas e as iniciativas de economia indígena sustentável dentro do sistema socioeconômico. A vereadora Juliana também está incorporando medidas para as comunidades indígenas dentro das iniciativas prioritárias da prefeitura, assim como está impedindo o parcelamento do solo, justamente para conter a especulação em terras indígenas na nossa cidade. Para encerrar, o PCdoB encaminha, sim, a emenda de número 286, porque ela é uma defesa às populações indígenas de Porto Alegre. Parabéns, vereadora Juliana. Muito obrigado, vereador. A vereadora comandante Nádia.